Olá, plantóides do Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? Hoje resolvi, enfim, falar sobre variegação. Algumas pessoas, alguns plantóides já tinham me pedido este tema durante o ano, mas eu estava esperando ter um pouco mais de bagagem, mais experiência prática aqui para trazer informações mais precisas, mediante as minhas próprias experimentações e observações. Mas antes de entrar propriamente no tema, quero mostrar para vocês esse pingente lindo, ó, variegata, condizente ao tema de hoje, que a Planta Pontuana me mandou um mimo muito legal. Ela produz esses pingentes, certo? Eu já divulguei no Instagram Jardineiros Urbanos e teve gente interessada lá em obter este carinha. Ela produz o tema, a folha, de acordo com a sua preferência. No caso aqui, ela me mandou a famigerada Monstera Deliciosa Variegata. E por falar então em variegação, o ser que mais me motivou a trazer o tema foi este Philodendron gloriose, que eu também postei recentemente no Instagram Jardineiros Urbanos. Ele está fora do terrário aquário para eu mostrar para vocês em vídeo aqui, ó, como variegou, certo? Uma variegação natural. E vamos ver se permanece. Essa folhinha nova aqui que está saindo, talvez responda para mim, porque às vezes acontece de variegar quando é natural assim, mas a planta volta ao seu estado original, completo de clorofila. A parte amarela aqui, a variegação amarela, é a ausência de clorofila, certo? Variegação natural, sim, acontece e é bastante raro. E este ano eu vi aí duas ocorrências mais expressivas. Um colega mandou para mim uma foto com uma dezena de Monstera Deliciosa Variegata, registro de um produtor que está cultivando milhares de Monstera. Saiu em torno de 10 aí unidades, indivíduos com variegação. E um outro caso também que eu vi este ano, ao vivo e a cores, inclusive eu que notei a variegação, foi em cima da gangue das Alocasia. Em meio àquele primeiro lote de várias unidades, eu notei lá uma ou outra com pequenas variegações. Como eu disse, variegação natural da forma das Alocasia, da forma da Monstera e da forma do Philodendron gloriose, talvez não persista, certo? De toda forma, é um registro importante aí dessa sorte que eu tive, né? Muito provavelmente eu tenho mais de milhares de plantas agora, e houve essa primeira ocorrência. Eu vou contar para vocês exatamente como foi o processo de cultivo para chegar nisso, o que não quer dizer que se vocês seguirem os passos vai acontecer, tá? Variegação é muito aleatória, variegação é uma mutação natural. Neste caso, a gente está falando de mutação natural nessa primeira parte do vídeo, e essa mutação é em nível genético. Ok? Essa muda chegou para mim ao final do ano de 2020 e estava em um dos terrários aquários. Eu notei que ele não estava se desenvolvendo muito bem por lá. Era uma das únicas plantas, indivíduos que estava mais ou menos. Eu resolvi trocar de terrário aquário e coloquei um outro que eu sei que naturalmente o substrato é mais rico em nitrogênio. Eu aproveitei o quê? O substrato utilizado em aquário plantado, e esse substrato de aquário plantado, ele provoca uma condição mais atraente para a proliferação de umas bactérias que produzem nitrogênio. Isso é uma prática comum aí do rolê do aquarismo. Então eu sabia que aí neste substrato o N de nitrogênio é mais rico e eu queria o quê? Um crescimento, um desenvolvimento foliar. Dito e feito, coloquei lá, deu certo, funcionou bem, e aí a planta começou a desenvolver e eu fiz um primeiro corte, ó.
Tem uma muda aqui, vou mostrar para vocês a mudinha. Tá aqui a muda, ó, certo? A folha, a lâmina foliar, inclusive, tá maior, porque essa folha variegata já nasceu do nó lateral que surgiu após o corte. A bichinha aqui já estava com as raízes aéreas com capilaridade. Como eu reforço para vocês, o terrário aquário provoca esse tipo de situação, estimula esse tipo de situação. Então algumas espécies, curiosamente, os Philodendron pelúcidos, camurçados e tal, as raízes aéreas já desenvolvem bem as capilaridades. Tá cheio de colêmbulo. Então essa lâmina foliar nova aqui que está soltando já vem nesse contexto de corte, tá? A planta praticamente não se abala. E antes que vocês já perguntem o que eu vou fazer com essa muda, vai ou para membros ou talvez, quem sabe, vamos ver, eu repasse para algum lojista. Eu prefiro passar para parceiros para não entrar. Voltando então aqui pro carinha. Fiz o corte tal, como eu mostrei para vocês, e rapidamente, em semanas, começou a lançar gema nova. Olha aqui, a super raiz com capilaridade, efeito de estufa, ó, tipo terrário aquário. E eu notei que essa folha nova abriu há uns 3 ou 4 dias atrás, a partir dessa primeira gema aqui, foi o primeiro corte que eu fiz. Mas eu nem liguei, um monte de coisa para fazer e tal. E ontem, sábado, finalmente eu reparei. Quando eu bati o olho na bichinha, falei, nossa, está com uma variegação natural. A luz artificial full spectrum, seja no primeiro aquário, seja no segundo aquário. O segundo aquário, aliás, tem uma luz um pouco menos eficiente. Ele não possui todas as colorações da gama full spectrum, mas tá lá. Vejam só, agora é torcer para ver se a segunda lâmina foliar aqui, a partir da primeira gema, vem também variegata. E uma terceira, para dizer se realmente pegou a variegação e a mutação realmente se estabeleceu, certo? Algum assinante membro plantoide disse que nem dos asiáticos ele tinha visto ainda um Glorious. Quem é o Glorious? Glorious é um híbrido do Philodendron melanocryssum com Philodendron gloriosum, certo? Este é o Glorious. E o processo foi exatamente esse, transição de terrário aquário, porque eu notei que no primeiro terrário aquário a folhagem não estava desenvolvendo bem. No segundo eu sabia que tinha uma carga a mais no substrato com nitrogênio. A planta começou a desenvolver, deu esta muda, resolvi fazer esse corte, cresceu do jeito que eu queria. Depois do corte nasceu a primeira gema e da primeira gema nasceu essa folha variegata, naturalmente. Então essa é a mutação, a variegação natural. Assim como a cristata. Cristata também é uma mutação genética originalmente natural. O splash que a gente viu aí no vídeo anterior das Oya também é uma mutação natural. E vira e mexe aí a gente vê folhas cujos formatos saem variados. Às vezes as folhas nascem grudadas, meio que siamesas e tal. Tudo isso e mais são fenômenos de mutação natural. Inclusive a Monstera burlemarxis flame é tida como um cultivar da Monstera deliciosa. Quando a ciência descreve oficialmente que a Monstera deliciosa gerou uma Monstera burlemarxis flame, um cultivar retirado, separado, ela assume basicamente que é uma mutação natural também. Todos esses processos são bem interessantes, mas para variar, o tema variegação também é polêmico. Mais uma vez, é uma partezinha do todo e eu particularmente não tomo esta parte pelo todo, mas convém eu explicar aqui para vocês. Muitíssimas espécies, com o passar de milhares de anos, numa necessidade de adaptação, de defesa contra predadores, por causa de efeito de ambiente, microclima, elas foram naturalmente criando variegações particulares. Dá para dizer então que a grande parte
de tudo que é branco ou mais claro é variegação. Acontece só que nessa sede humana de consumo, de coleção, de transformar a planta em produto, e é isso que a gente faz, seja de maneira mais modesta aqui no Brasil, seja de maneira mais intensa na Europa e nos Estados Unidos, os produtores, grandes produtores que, a bem da verdade, são os asiáticos, eles acabam buscando atalhos para acelerar o processo de produção. Imagina a gente ter que aguardar milhares de unidades para ter lá 5, meia dúzia de variegata. Rolê, né? Então o que eles fazem? Muito antes do rolê da própria Urban Jungle, porque os caras estão nesse tipo de trabalho, nesse tipo de experiência, no cultivo, na produção, na hibridização, enfim, nas mais diversas variáveis possíveis para poder oferecer ao mercado mundial variedades. Eles estão há décadas à nossa frente. Então, esta cultura de variegação manipulada pelo homem antecede anos-luz aí a própria Urban Jungle, antes que alguns coloquem isso na conta da própria Urban Jungle. Quem é mais assíduo nas produções, nas redes sociais dos nossos amigos asiáticos, vão notar que este ano, pelo menos uma semana sim, uma não, surgiam novas variegatas de espécies ou variações aí conhecidas no rolê nosso, certo? Eu posso afirmar que em 99% dos casos apresentados em fotografias diversas nos Instagrams gerais foram induzidos a partir da intervenção humana, por meio de processos químicos, aplicação de vírus. É isso. Os químicos são fortíssimos, bem ou mal acaba prejudicando a vida do rapazinho lá, do asiático que está aplicando. Não sei qual que é o processo de aceite desse tipo de trabalho, mas eu sei que aquela região, a desigualdade social é infinitamente maior do que aqui no Brasil. Então a gente já pode imaginar mais ou menos aquele contexto de gente muito pouco estruturada, precisando do trabalho e cumprindo a função. É mais ou menos por aí que acontece, é passível de discussão e convém ampliar um pouco mais as informações a respeito disso antes de tomar por verdade uma situação de exploração, por exemplo. De toda forma, voltando para a questão da planta em si, elas são induzidas quimicamente. A colega Kaylee Allen fica super politizando contra a aplicação do vírus apenas, porque o vírus em si, depois de um tempo, tende a perder a variegação e determinados químicos aplicados sugerem a permanência. A planta fica eternamente aí ou por um longo período naquele estado de variegação. Para mim é a mesma coisa. Se você aplica químico ou vírus, não é só o fato de repente por vírus a planta perder com facilidade que eu vou politizar em cima, como se o meu papel fosse apenas de consumidor insatisfeito porque vou clicar no botão lá e a planta vai perder a variegação, porque o vírus vai se dissipar, vai sair, sei lá, vai morrer, enfim. Então assim, antes de um caráter de julgamento da moral, da ética a respeito desses trabalhos, desses procedimentos, eu tô afirmando aqui para vocês que 99% dessas produções tão aceleradas tem intervenção em cima dessas aplicações químico-virais. E aí você reflete a respeito e vê o que você vai fazer com isso. Eu pessoalmente tenho a minha opinião, certo? Mas não vou ficar também dizendo que são verdades absolutas. É um tipo de situação, assim como do cagados, que não dá para ficar num debate superficial do óbvio, daquela parte que nos toca. A gente precisa ver o contexto todo, e são muitas variáveis que envolvem. Variáveis do tipo, se a gente for contra a cultura exploratória que existe na China, a gente anda pelado, a gente não come, a gente não tem copo para utilizar, a gente basicamente nada, porque todos os itens hoje, ou praticamente todos os itens hoje que a gente
utiliza, em algum processo teve matéria-prima ou insumo vindo da China, certo? Então é isso, meus queridos plantoides. Tá aqui então a minha sorte, meu presentinho de final de ano, um Philodendron glorious variegata, ele variegou, certo? Vamos ver se a próxima folha vem também. Ah, me perguntaram também um lance interessante. Se eu vou ficar com uma expectativa muito alta para que essa planta continue variegata. Pode parecer demagogia, mas não. É aquilo. Ela me entregou isso de uma maneira surpreendente. Legal, me fez uma surpresa, que legal. Dá para até brincar que foi um presente de Natal aí de final de ano. Se vier uma segunda, ótimo. Se perder, também ok. Eu acho que eu já venho mostrando para vocês que o fluxo natural das coisas, as pequenas surpresas, são bem-vindas. E se retroceder, vai ser bem-vindo também. Toca o fluxo natural, porque esse é um dos grandes aprendizados do meu rolê particular com as plantas. Respeitar o orgânico. Eu não tenho controle, eu não quero controle. E esse exercício de eu poder soltar, deixar a natureza seguir e eu ser surpreendido sem a minha intervenção é um dos ganhos mais importantes, particularmente para o Fly. Tá legal? Então é isso, meus queridos plantoides. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos para o Fly.